Olá, eu estou aqui com o Amir Somogyi, ele é um consultor de marketing esportivo muito focado em futebol. Olá, Amir, tudo bem? Olá, Alberto, obrigado pelo convite. Amir, a gente está às vésperas da Copa do Mundo, saiu essa pesquisa do Datafolha mostrando que 53% dos brasileiros não estão nem aí para a Copa. Por que isso acontece? É muito engraçado, porque ao mesmo tempo que o brasileiro cada vez demonstra menos interesse pela Copa e pelo futebol, a própria pesquisa do Datafolha mostra um aumento bastante elevado do desinteresse dos brasileiros por futebol. Ao mesmo tempo que o Brasil, tradicionalmente, é o segundo maior mercado produtor de audiência para a Copa do Mundo. Só perde para a China, e talvez esse ano sem a China é capaz do Brasil ser o primeiro. Então eu brinco da dicotomia do futebol. Somos o maior mercado, um dos maiores mercados no mundo, mas pela má administração, pelas notícias ruins, pelo ambiente político do país, talvez essa seja a Copa do Mundo com o menor interesse dos brasileiros. O 7-1 provavelmente deve ter pesado, o desinteresse pode mudar rapidamente com um bom desempenho do Brasil, mas nós não estamos vendo ruas pintadas, os carros lotados de bandeira, é muito pouco perto da história do Brasil. Então eu acho que talvez um dos motivos seja o desencanto do brasileiro com a sua seleção. E as empresas sentiram esse golpe ou não? Eu acredito que sim. Em outras Copas do Mundo, tradicionalmente o mercado publicitário fica muito aquecido. Nós estamos vendo lentamente algumas campanhas, tradicionalmente dos grandes patrocinadores da CBF. Nós estamos vendo algumas campanhas, mas é muito pouco, perto do que poderia ser. E principalmente daquelas empresas que se aproveitam, né, que é o que a gente chama daquele oportunismo de 4 em 4 anos. Nós não estamos vendo, como em outros anos você via, né, ações de marketing, mesmo que até de emboscada, para tentar aproveitar essa onda. Como a onda ainda não veio, é muito pouco perto do que já se viu no passado. E tem um estudo recente seu que mostra que as receitas na Copa da Rússia vão crescer a um ritmo que é 1/7 do ritmo de crescimento das receitas na Copa no Brasil. O que explica essa queda na velocidade de crescimento? É a verdade que a Copa do Mundo, desde a mudança, né, de 98 para o salto que deu em 2002, houve uma mudança até da estrutura da competição, né, com outro formato, com mais times, mais seleções, fez com que o aumento fosse absurdo do faturamento. Então, de 2002 para 2006 houve um crescimento absurdo de televisão e patrocínios, de 2006 para 2010 mais ainda, e a Copa de 2014 já mostrou uma certa desaceleração, quer dizer, cresceu bastante ainda, por conta da força do mercado brasileiro, que é maior que o mercado russo. Então, possivelmente, tecnicamente, a gente poderia explicar que, claro, a Rússia tem um mercado de mídia menor, por isso há uma queda. Mas isso não se justifica, porque a Copa do Mundo é fantástica, é um produto único, esperamos 4 anos por isso. Então, na minha opinião, a FIFA sofre, porque desde a Copa do Brasil, as questões de corrupção, de compra de votos, arranhou a imagem da entidade. Então, a FIFA está pagando um preço alto, não é à toa que o presidente da FIFA já fala em tentar antecipar para 2022 um aumento absurdo de seleções, né, para 48 seleções, exatamente para tentar alavancar mais seleções, mais jogos, com mais jogos, mais dinheiro envolvido, porque o produto em si, infelizmente, por tudo que foi feito, acabou se degringolando, infelizmente. E a CBF, que também está envolvida em casos de corrupção, né, o seu estudo mostra que houve uma redução na receita de 2016 para 2017. É verdade. A CBF, assim como a FIFA, sofreu, né, um forte impacto, ainda que seja, na minha opinião, pequeno perto da gravidade dos fatos. Quer dizer, você tem um presidente que está preso em Nova York. Você tem um presidente que foi banido para sempre do futebol. Você tem um futuro presidente que é o braço direito desse. Quer dizer, então, alguns patrocinadores já começaram a se movimentar e perceberam que o efeito negativo para a minha marca é maior do que o efeito positivo de patrocinar a seleção brasileira. Então, quando você soma queda do interesse dos brasileiros com uma marca que hoje está arranhada, o patrocinador começa a botar o pé no freio. Então, houve uma queda, que é uma coisa que nunca aconteceu na história recente, né, desde que os balanços são publicados em 2003, com os números da CBF. Quer dizer, a CBF, em via de jogar a Copa do Mundo, que talvez o Brasil tenha mais chances dos últimos anos de ser campeão, e a sua receita de patrocínio cai, o que, na minha opinião, é um exemplo claro de como a má gestão e a corrupção podem afetar todo o negócio. As empresas no Brasil, elas estão com medo de se associar ao futebol? Eu acredito que assim, o futebol ainda é o principal meio de você falar com uma massa de torcedores, de consumidores. Não conheço no Brasil, talvez a música com os mais jovens, mas você atingir jovens, pessoas mais velhas, de todas as classes sociais, homens e mulheres, você precisa do futebol. O futebol é fundamental. Só que as empresas começaram a perceber que está caro. Quer dizer, você fechar um patrocínio por 30 milhões, por 20 milhões, já limita um número pequeno de empresas, claro.
E essas empresas começam a perceber que o retorno não é efetivo. Então, diferente de um Real Madrid, de um Barcelona, de um Manchester United, que efetivamente amplia essa visibilidade da marca, do patrocinador, sim, mas aumenta a fidelidade do consumidor. Você angaria mais consumidores graças ao seu investimento, você aumenta suas vendas por conta disso. Então, há um aumento de market share por conta do investimento em marketing esportivo. Isso não existe no Brasil. Então, como a gente trabalha quase que exclusivamente como retorno de mídia, o único meio de mensurar retorno é mídia, quer dizer, você põe em dinheiro e volta em mídia, você não consegue para o patrocinador hoje comprovar. Quer dizer, a minha empresa, por exemplo, ela nasce com a ideia de mostrar exatamente isso. Eu não vou mais falar em mídia, eu vou falar em ROI. Então vamos ter que calcular esse retorno efetivo. Quantos cartões de crédito você vendeu? Quantas contas você abriu? Quantos carros você vendeu? Quantas latinhas de refrigerante você conseguiu comercializar por conta de um patrocínio? Então esse é o futuro. Como os clubes não estão conseguindo fazer isso, nem a CBF, os patrocinadores, por conta da crise, por conta da corrupção e por conta da falta de retorno, acabam abandonando essa estratégia que, na minha opinião, ainda é a melhor estratégia para você falar com uma massa de consumidores, como é o futebol brasileiro. Há muito tempo você fala na profissionalização do futebol brasileiro, né? Houve um avanço nos últimos 10 anos, isso é inegável, mas o que falta efetivamente para a gente ter uma gestão profissional no futebol brasileiro? Eu acho que são vários fatores. Você tem fatores estruturais, que independe da vontade de um clube. Então vamos dar o exemplo do Flamengo. O Flamengo fez tudo certo, começou a pagar as dívidas de décadas de irresponsabilidade, vem fechando com superávites elevados, virou o PL. Hoje o patrimônio líquido do Flamengo é positivo depois de décadas. Quer dizer, para quem estuda balanços, finanças, economia do esporte ou mesmo das empresas, isso é um marco. Mas a cada 3 anos tem eleição, há uma pressão muito grande por resultado em campo. Então, no Brasil, muitas vezes um clube mal administrado, que acumula perdas elevadas, acaba sendo campeão pela falta de regulação. Quer dizer, na Alemanha, por exemplo, um clube não pode fechar com prejuízo e ser campeão. Ele vai ser punido em algum momento pela regulação da Bundesliga. Então a falta de regulação está premiando a má administração. Esse é o grande problema. Quando a boa administração gerar títulos, então eu não sou flamenguista, mas eu torço muito para o Flamengo ser campeão, porque ele vai de alguma maneira validar que a boa gestão traz também resultados em campo. O São Paulo, por exemplo, que foi super campeão na década dos anos 90 e depois dos anos 2000, era considerado o clube mais bem administrado do Brasil. Todos os grandes clubes europeus que são campeões são bem administrados. Então, essa tese de que uma coisa é separada da outra não pode acontecer. Só que lá, como eu coloquei, tem regulação. Você não pode sair tendo prejuízos enormes, contraindo dívidas, não pagando o salário do jogador e ainda ser campeão e comemorar o título com a sua torcida. Isso não pode acontecer mais. Mas esse é o entrave estrutural. Qual é o outro problema? Que é individual, é da gestão de cada clube. As mudanças políticas, as pressões, né, do ambiente político e mais, o despreparo, até muitas vezes intelectual, de um gestor que administra uma marca de 400, 500 milhões de faturamento e que não está preparado para isso. Então, você consegue imaginar uma empresa que fatura 500 milhões, amadora, com dirigentes não remunerados, que vão lá às 6 horas da tarde, que estão lá por amor? Não dá certo. Então eu acho que problemas estruturais dependem da união de todos. Mas esses problemas de gestão poderiam ser resolvidos com uma administração muito mais orientada para resultados, como acontece no mundo das empresas. Tenta explicar na prática o que é efetivamente a profissionalização no futebol, porque hoje virou quase que um chavão. Profissionalização do futebol. O que é isso na prática? Essa é uma questão, porque, por exemplo, se você tem um funcionário lá ganhando um ótimo salário, no marketing, nas finanças, no próprio futebol, você profissionalizou. O que é profissionalizar? Contratar profissionais para tocar o dia a dia da sua administração. É como uma empresa familiar que se profissionaliza, então você deixa de ter a família no comando do dia a dia, coloca a família, por exemplo, no conselho de administração e você tem executivos que vão ser cobrados por resultado e isso é o modelo de profissionalização que deveria acontecer no futebol. Na prática, o que impede que isso aconteça? A cada 3 anos você tem o presidente eleito, que vem com seus vices, que muda-se tudo, manda todo mundo embora, contrata-se gente nova, muitas vezes despreparada. Essa é a verdade, não é porque o cara ganha 30, 40 ou 50 mil por mês que ele é capacitado, tem que ver, né, o background dele nessa área e até, eventualmente, de fora do futebol. De repente ele é do mundo corporativo, ele demora um pouco para entender a dinâmica, como é que a coisa funciona. Então eu dou um exemplo. Ele chega dizendo o seguinte, eu vou profissionalizar que nem o Barcelona. Aí começa a ter uma derrota, ter 2 derrotas, ter 3 derrotas. Na 4ª derrota ele já está fazendo o mesmo discurso dos antigos cartolas. Então é um modelo empresarial cujo objetivo é ganhar título, é montar times competitivos, mas sem perder a mão na sua administração. É como você imaginar assim, uma indústria que produz seus produtos ali na planta industrial, mas ele não tem relação com o comercial.
Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente sabe que as coisas estão relacionadas. Ele produz para vender, por demanda. O futebol tem que funcionar da mesma maneira. O futebol é o carro-chefe, é a indústria, perfeito. Mas sem as áreas meio, bem organizado, e também tendo o seu poder de decisão, não adianta você contratar um jogador a peso de ouro sem que o marketing esteja envolvido para fazer um projeto dar certo, sem a área financeira estar dentro para poder entender como eu vou pagar essa conta, que é o que acontece no futebol. O futebol contrata e depois manda a conta para o financeiro sem que o marketing nem ao menos tenha sido envolvido. Isso jamais vai acontecer no Real Madrid. Quando um clube contrata um jogador, pode ser o Neymar, pode ser o Vinícius Júnior, pode ser o Gabriel Jesus, existe um plano de marketing para os próximos 5, 10 anos desse jogador do clube. Isso não existe no futebol brasileiro. Então, só vai mudar essa gestão profissional quando a orientação do clube for pro mercado e não para dentro de si, cultuando esse amadorismo e essa paixão em torno da administração do futebol. E quais são os grandes exemplos de gestão no futebol brasileiro? Eu acho que, assim, na minha opinião, o único grande exemplo que eu defendo como o melhor modelo é o do Flamengo. O Flamengo era um devedor, por mais que critiquem a gestão do futebol, e podem criticar essa gestão do futebol, eu acho que a gestão atual do Flamengo errou muito, agora parece que está acertando o rumo, mas ela fez o que parecia impossível. Ela foi lá, acertou suas dívidas passadas, vem pagando tudo em dia e vem, na verdade, aumentando receita, controlando o custo, ainda que ele tenha aumentado muito o custo nesse último balanço de 2017, ainda assim fechou com um superávit elevado. Então esse é o melhor modelo. Você tem o Palmeiras, que no passado dependeu do Paulo Nobre, que fez um trabalho muito interessante para evitar que o clube dependesse tanto do mercado financeiro e ficasse estrangulado, né, pagando juros, então ele emprestou o dinheiro e recebeu de volta. E mais recentemente com a Crefisa. Então, não dá para dizer que esse é o melhor modelo. Você tem uma empresa que está pagando, por exemplo, em patrocínios, 130 milhões por ano para o Palmeiras, enquanto o Flamengo, com todos os seus patrocínios, está recebendo 90 milhões. Então não é possível. Então eu brinco que isso é um doping financeiro, que é o que se fala na Europa. Você ter alguém colocando mais recursos num clube do que nos outros. Então, na minha opinião, o Flamengo ainda hoje é o único modelo, ainda que o Palmeiras tenha saído de uma situação de quase rebaixamento, para se transformar hoje, efetivamente, no segundo clube que mais fatura do Brasil. E como é que você convence o torcedor da importância disso? Você pega como exemplo, o Flamengo tem uma boa gestão, mas o último grande título que ganhou foi a Copa do Brasil 2013, e o Corinthians, que tem uma dívida crescente, mas está sendo campeão ano sim, ano também. Esse é o ponto. Como nós não temos regulação, esse é o fato. O clube faz o que ele quiser. E agora piorou. Porque em 2015 foi aprovado o Profut, que é aquela lei de refinanciamento dos clubes, que obrigava os clubes uma série de contrapartidas na gestão, permitindo, inclusive, que os bons gestores fossem campeões. Aí veio, né, uma queda, né, essa lei acabou, não que ela caiu, mas a obrigação de pagar tudo em dia foi derrubada. Então hoje o Corinthians, por exemplo, foi campeão com dívidas em crescimento, enquanto o Flamengo não conseguiu ser campeão pagando dívida. Outro exemplo, o Atlético Paranaense, é um clube que tem uma dívida baixa e não vai ser campeão nunca, porque ele não paga salários estratosféricos como outros clubes, porque ele não tem faturamento, ele não quer fechar no vermelho. Esse é o modelo de organização. Então, enquanto nós não premiarmos a boa administração, quer dizer o seguinte, o bom vai ser campeão, sim, porque isso é bom, é saudável. Volto à Bundesliga. A Alemanha, para mim, é o maior exemplo do mundo. A Alemanha poderia ser muito mais forte do que ela é se ela deixasse que russos, que magratas árabes entrassem lá e comprassem os clubes. Eles não querem isso. Eles têm uma regra que limita a participação estrangeira, chegando ao ponto dos clubes serem de propriedade dos seus torcedores, né? Muitos deles, como é o caso do Bayern de Munique, o maior deles. Então eu acho que falta regulação, a CBF não está preocupada, a CBF só olha para os seus interesses, que é a seleção. Os clubes não entendem o seu papel nesse processo todo. Só para vocês terem uma ideia, os 20 maiores clubes brasileiros faturam 10 vezes mais do que a CBF. Então a união dos 20 clubes faz com que eles sejam imbatíveis. A força de uma liga. Essa liga poderia saltar em 2, 3 bi de faturamento tranquilamente se uma liga profissional tocasse a administração da competição. Ninguém quer, ninguém sabe como fazer. Tivemos o advento daquela primeira liga, que foi uma ideia, um embrião, e que foi um fiasco. Então a sensação que dá é que a CBF não faz o bem e não tem nada acontecendo para que isso aconteça efetivamente uma mudança. Então, na prática, nós estamos muito aquém do nosso potencial e com tudo isso, segundo as minhas análises, cruzando com dados que a Deloitte publicou recentemente, o Brasil permanece como a 6ª força financeira entre ligas do futebol mundial. Perde para a França, poderia ser muito maior que a França, e colar na Itália, que é muito maior do que a gente, é 2 vezes maior. Ficaríamos atrás da Espanha e atrás da Inglaterra, próximo à Alemanha. Então nós temos potencial para ser tudo isso, mas no modelo que nós empregamos,
infelizmente, nós estamos na frente da Turquia, na frente da China, na frente desses mercados emergentes, o que é na Rússia, o que é muito bom, mas para o patamar do futebol brasileiro, o potencial de mercado que o Brasil tem é muito pouco. Falando de marketing esportivo, que também é um tema que você sempre foi muito crítico, o que falta aos clubes para tratar bem o seu torcedor? Eu diria que eu ia além do torcedor, é entender o que é marketing esportivo. Então aqui, marketing esportivo se resume a colocar a marca na camisa, uma placa de campo, um backdrop de entrevistas, isso é marketing esportivo. Eventualmente licenciar um produto, acabou. Na Europa, por exemplo, isso é a porta de entrada. Então você tem lá uma marca na camisa e mais 50 patrocinadores. Você cria para cada setor de atividade, saúde, construção civil, automóveis, linha têxtil que não é esportiva, né, como, por exemplo, roupa social. Você tem lá 15 setores representados no clube, ao ponto de você ir para o mercado internacional. Então, por exemplo, o Manchester United, que é o que mais tem patrocinadores no mundo, ele tem os patrocinadores na Inglaterra, eles têm os patrocinadores globais, tem patrocinador na Ásia, patrocinador no Oriente Médio, patrocinador nos Estados Unidos, que foca o mercado local. Então o clube conseguiu fragmentar isso. Então essa visão de comercializar a sua marca, de se relacionar com o seu público-alvo em todo o planeta, é uma coisa que não existe no Brasil. Você não consegue entender como é que um torcedor lá em Manaus vai consumir o clube se o clube não oferece nada para ele. Então você tem que criar no mercado doméstico, ali próximo da vida do clube, no mercado mais distante, que seria, por exemplo, nesses mercados fora de onde está o estádio do clube, ou está a sede do clube, e no mercado internacional, que nós somos insignificantes. Então, olha o trabalho que nós vamos ter para angariar, se é que nós vamos conseguir essas receitas. Eu sempre faço essa análise. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de futebol. São 207 milhões de população total. Por mais que nós tenhamos um número cada vez crescente de pessoas que não gostam de futebol, ainda assim há um volume muito grande de brasileiros que acompanham e gostam de futebol. Estamos falando aí, acima de 16 anos, 130, 140 milhões de pessoas. Só que no mundo, o futebol, ele é, na verdade, acompanhado e ele é querido por cerca de 4 bilhões de pessoas. Dos 7 bilhões de habitantes do planeta, 4 bilhões gostam de futebol. E aqui só 130 milhões. Então, enquanto o Manchester United está falando para os 4 bilhões, o Barcelona está falando para os 4 bilhões e o Real Madrid também, nós estamos male tentando falar com esses 130 milhões. Esse é o problema. Então, nós vamos ter que repensar muito o marketing. Se os alemães conseguiram, se os ingleses conseguiram, se os espanhóis conseguiram, por que nós, que temos uma publicidade tão criativa, temos empresas tão fortes, não poderíamos fazer? Então, eu acho que é muito mais acreditar e entender como funciona o dinamismo do mercado esportivo do que simplesmente colocar 8 marcas no uniforme. E os clubes sabem agregar valor às marcas? Porque uma coisa é o clube bate na porta das empresas pedindo patrocínio, mas eles oferecem alguma coisa em troca? Não, esse é o ponto. Como eu falei, eles ficam focados em retorno de mídia. Então eles vão lá e falam assim, me dá 20 milhões aqui, eu te dou 200 milhões de mídia, mas o board da empresa vai perguntar, mas e o dinheiro? Que horas que eu vou começar a retornar esses 20 milhões? Não, é tudo em mídia. Isso não existe. Você tem que conseguir criar um mecanismo de retorno. E eventualmente o retorno pode até não ser em vendas efetivas, mas pode ser em oportunidades de relacionamento, na criação, né, de um canal de comunicação. De repente, via redes sociais, você pode angariar um número gigantesco de potenciais consumidores, que aí o marketing da marca, de patrocinadora, vai por conta dele se relacionar com eles. Mas o clube ajudou eles a angariar. Então o clube não é um prestador de serviço do patrocinador, embora deveria pensar assim. Eu tenho que entregar muito para o patrocinador, que quanto mais eu entrego, mais retorno eu gero, mais o patrocinador bota dinheiro, mais feliz todos ficamos. Então, e outra questão que eu falo muito nos meus projetos é o seguinte, o torcedor, ele está muito vinculado ao clube pelo desempenho esportivo no Brasil. Então, se o time ganhar, eu compro camisa. Se o time ganhar, eu compro ingresso. Se o time ganhar, eu mantenho o meu sócio torcedor. E se o time perder, vira um inferno. Acontece com todos os clubes. Você tem que criar mecanismos junto ao patrocinador para que o torcedor tenha benefícios reais, concretos, além do resultado em campo. Então, quando o time ganha, é duplo benefício. Quando o time perde, eu entrego para ele uma experiência para ele levar o filho no estádio, uma experiência para ele consumir a marca do patrocinador vinculado ao clube em ações, participar de promoções, interagir com esse público. E isso não existe no Brasil. O torcedor fica lá assistindo ao jogo, se o time ganha, o clube lança uma camisa comemorativa. Se o time perde, ele não faz nada. É nesse ambiente que as marcas estão se afastando. Se o clube se mostra criativo e proativo na relação com o torcedor, todas as marcas vão querer depositar dinheiro
nesse projeto. Então, é muito mais a criatividade do projeto de marketing que tem que sair do papel e entrar numa nova dimensão do que simplesmente o Brasil tem que se globalizar. Isso é uma questão. O mais importante é a entrega efetiva para o patrocinador, que não acontece, além daquele resultado de mídia que já ficou, na minha opinião, no passado. Tá certo. Amir, muito obrigado pela entrevista.